Muito bem, pessoal. Feliz quarta-feira e parabéns pra mim. Parabéns são devidos a mim. Recebi minha primeira carta jurídica de 2026. Eu diria que demorou mais do que eu esperava, certo? Já se passaram 20, ontem fez 20 dias de janeiro, pelo menos quando eu a recebi. Acho que isso é um recorde. Estou orgulhosa de mim mesma. E vai ser uma quarta-feira jurídica no geral, porque precisamos discutir como eu estava certa sobre a Taylor Swift. Eu respeito ela, acho que ela é implacável. Taylor Swift é uma passageira de primeira classe. Se o navio estiver afundando, ela vai conseguir sair. Ela vai estar naquele primeiro bote salva-vidas. Então, pobre Justin Baldoni. E por fim, vamos continuar no universo pop hoje e falar sobre Brooklyn Beckham, cujos pais agora são como mortos para ele, por causa de uma dança de casamento que aconteceu há 4 anos. Porque eu amo gente rica, eu amo problemas de gente rica. E hoje, aparentemente, há muitos deles. Sinto que eu deveria receber um diploma honorário em direito. Sinto que agora sou uma especialista em questões legais. Aprendi muito sobre cartas jurídicas só nos últimos anos, nos últimos 3 anos, talvez. E definitivamente aprendi que não há nada como a sua primeira vez, certo? Aquela primeira carta jurídica que você recebe. Quero dizer, para mim, depois de ser processada por um presidente em exercício de um país estrangeiro cujo marido gostaria de me estrangular com suas grandes mãos nuas, qualquer outra carta depois disso simplesmente não tem o mesmo efeito. Simplesmente não é a mesma experiência. Já não fico mais animada quando o Noah liga. Desculpa, Noah, se você estiver assistindo isso, me desculpe mesmo. É menos emocionante pra mim este ano. Pra eu sentir o que senti quando o Trump me ligou por causa de um primeiro-damo fingindo ser uma mulher. Em relação ao pênis daquela senhora, vai precisar de muito mais para me empolgar, para me animar. Basicamente, agora eu teria que ser processada, pelo Vladimir Putin por causa do grande cisma, buscando reparações literais. A gente teria que consertar isso. Eu e o senhor Putin sentaríamos, negociaríamos os acordos com o termo Papa, patriarcas, um debate de mais de 1 milênio. Isso me faria levantar da cama. Mas esse Turning Point USA, um pedido de cessar e desistir. É isso que estamos fazendo? É esse o capítulo em que estamos? Estamos virando o capítulo aqui para a guerra jurídica? É isso que sobrou. Você quer que acreditemos que esse é o legado do Charlie? No futuro, a Turning Point USA vai ser lembrada como a garota que atingiu o auge no ensino médio. Capitalismo de livre mercado, debate aberto, prove que estou errado. Agora, de repente, é calar a boca e servir a nova rainha? É isso que eles querem, certo? Então, só para recapitular, nossa regra cultural cardinal número 1 é que é coisa de gay enviar. Um advogado não deveria fazer isso, especialmente se você pode simplesmente pegar o telefone e ligar para alguém. As pessoas estão abertas a mudar de opinião, abertas a estarem erradas. Você só precisa ligar para alguém. A impressão que enviar uma carta jurídica passa para a internet hoje em dia mudou. A vibe agora é: meu papai é tão rico que pode comprar o mundo. Eu sou tão rico, nós somos tão ricos que podemos comprar o que quisermos. E agora vamos simplesmente comprar você e fazer as pessoas gostarem da gente porque podemos pagar por isso. Podemos comprar posição social. Érica, presidente e CEO, Érica, minha querida, Heavy é a cabeça que usa a coroa depois que seu legítimo dono foi deposto. Estou certo? Estou certo? Agora, em relação ao conteúdo das cartas legais, caso você esteja se perguntando, talvez esteja supondo que esse seja o principal ponto de discórdia. Bem, na verdade, vou passar a palavra para Tim Dillon, porque Tim Dillon fez uma piada. Na verdade, não foi bem uma piada depois do Unfest, e ele insinuou que tudo o que eles realmente se importam é com dinheiro. Lembra disso? O que Tim Dillon disse? Você sente isso? Parece estranho. Você sente que isso é um espetáculo coordenado e coreografado para que você seja manipulado. Eles querem o seu dinheiro. É por isso que ficaram bravos com a Candace. Eles ficaram tipo: por que você está dizendo para as pessoas não nos darem dinheiro? Ela também está dizendo: vocês mataram o cara.
Por que vocês estão bravos por causa do dinheiro? Eles só estão bravos porque não estão recebendo dinheiro? Eles querem o seu dinheiro. E eles querem ser celebridades. Você sente isso. Para complementar isso, você sente. A questão do dinheiro importa para eles. E eu acho que depois que passarmos por essa carta jurídica, você vai perceber isso. De fato, parece ser a coisa com a qual eles mais se preocupam. Escrever a alegação de que pode haver alguma suposta impropriedade financeira. E eles estão me citando no Turning Point USA. Então, obviamente, nós revelamos a história sobre o Charlie ter criado um Dodge 7 dias antes de morrer. Isso levou grande parte do público a especular. Eu diria que essa especulação era de senso comum. Aliás, que poderia ter havido algo que fez Charlie fazer isso relacionado às finanças, porque o Elon Musk fez algo assim, certo? Podemos voltar e lembrar do Elon Musk e do Vivek dizendo que precisavam entrar no governo quando Trump foi eleito. Nós vamos estabelecer essa coisa. Vamos olhar onde está todo esse excesso. E isso é impropriedade financeira, governo federal. O governo federal não tem administrado corretamente o seu dinheiro de impostos. Então aparece o Charlie, ele decide criar um Doge. E eu acho que é para acreditarmos que o Doge é realmente sobre pessoas indo lá e dizendo não, é tudo tão correto. É tão correto, na verdade, que queremos criar um Doge só para poder auditar e ver como somos incríveis. Charlie queria entrar lá e vasculhar tudo, porque tudo estava limpo como um apito. E ele queria, talvez, entregar esse relatório de auditoria a outras organizações para que elas pudessem aprender como tudo era incrível, correto e transparente em um momento decisivo nos MUA. Enfim, vamos ler a carta. Para contextualizar, vocês podem se perguntar: o que significam pagamentos? E eu, obviamente, tinha um longo contrato de palestras, um contrato para palestras que ainda estava em vigor quando Charlie foi assassinado. Nós tínhamos um contrato para palestras desde, 2019, 2020. Então, obviamente, dado o assassinato do Charlie e a direção que minha investigação tomou sobre o que aconteceu naquele dia, decidimos rescindir esse acordo, que deveria durar mais alguns anos. Então, naturalmente, para dar o devido crédito a eles, porque isso é um pouco diferente de lobos das finanças indo atrás de um youtuber que não tem nenhuma relação com eles. Naturalmente, em qualquer relação contratual, existe uma cláusula padrão. Acordos de confidencialidade, NDA, que você firma. Isso já vem meio que escrito ali. Você não vai me difamar. Você não vai me caluniar. E então, eles estão, de modo geral, alegando. A alegação aqui é que minha investigação sobre quem matou Charlie Kirk é naturalmente difamatória. E olha, você aceitou nosso dinheiro. Você recebeu nosso dinheiro por anos enquanto Charlie estava vivo. Então estamos executando isso. Você não tem permissão para nos difamar por mais 12 meses, desde que firmamos esse acordo. Então a carta diz, e eu estou omitindo as partes iniciais que só mencionam nomes de LLC e coisas do tipo. E também não vou revelar o nome do advogado dela porque não acho que seja necessário. Em chamadas de vídeo, em 4 de dezembro de 2025, isso obviamente se referia ao encerramento do nosso contrato, a nossa rescisão. Rescindimos o nosso contrato. E no dia 15 de dezembro, solicitei declarações depreciativas e, mais uma vez, foi informado que os danos causados por suas declarações são substanciais e continuam a se agravar. Owens Farmer recusou-se a publicar uma retratação. Pelo contrário, ela afirmou que, abre aspas, não sente nada diferente em relação às pessoas que mencionou no programa. E ela acha que há pessoas suspeitas na Turning Point USA. Então acho que eu não sabia disso, mas, segundo eles, eu deveria quando tivemos aquela conversa significativa pela qual eu fui grata que eles estavam. Que tivemos essa conversa de livro aberto. Eu me sentei com a Erika e o Justin Strife, mas era para eu sair dizendo que eles são incríveis. E que absolutamente ninguém fez nada de errado. Só isso. Eles são pessoas maravilhosas. Por que eu mudaria de ideia? Só porque tivemos uma conversa? Eu vim a público e contei a verdade e as coisas que foram respondidas. E, na verdade, o que acabou acontecendo. Enfim, isso continua. Como consequência, as declarações dela continuam causando danos à Turning Point USA. Atualmente, estamos trabalhando para calcular a extensão total até o momento desses danos que ainda estão se acumulando.
Ok, então tem alguém com uma calculadora e está calculando. Fico me perguntando se existe uma planilha rodando sobre o dano que está sendo causado pela própria Turning Point USA. Tipo o Andrew Colvett, vamos processar qualquer um por danos acumulados. Tipo, se eu estivesse comandando a empresa, eu começaria pelo Andrew Colvett. Brian Harple, é muita coisa acontecendo. Aconteceu ali naquela entrevista desastrosa. Estou sendo punido porque você mentiu? E eu percebi isso ou algo assim, e de alguma forma temos esse contrato que já existe há anos. E agora é tipo, bem, você não pode nos ver fazendo nada de errado porque lembra, nós te pagamos. Continua, na minha carta de 2 de dezembro destaquei a obrigação contratual contínua da senhora Owens de não fazer nenhum comentário depreciativo, falso, enganoso ou de outra forma difamatório sobre a Turning Point. E o AE ou seus funcionários, agentes, diretores, executivos, programas afiliados ou serviços. Veja o acordo de palestras, blá blá blá. A senhora Owens assumiu livremente essa obrigação em troca de pagamento, apoio e acesso à Turning Point USA. A obrigação dela permanece em vigor por 12 meses após o término do prazo de seus contratos, que foram encerrados em 2 de dezembro de 2025. Desde aquela carta, os executivos da Turning Point USA se colocaram repetidamente à disposição por telefone, mensagem de texto e reuniões presenciais para fornecer informações e documentação. Isso simplesmente não é verdade. Quero dizer, estou falando com uma pessoa da Turning Point USA e tivemos aquela conversa presencial. Para a senhora Owens Farmer, na esperança de que fornecer a ela a verdade a fizesse parar de difamar a Turning Point USA, em violação dos contratos das partes. No entanto, apesar do lembrete que minha carta forneceu à senhora Owens Farmer sobre suas obrigações e dos esforços de boa-fé feitos pela liderança da Turning Point USA para responder às suas muitas perguntas, ela continuou a fazer declarações em violação de suas obrigações contratuais de maneira imprudente, consciente e intencional. Por exemplo, ela publicou uma lista de mentiras que atribui a Turning Point USA e afirmou que definitivamente há irregularidades financeiras na empresa. Mentira na nossa lista de pontos de virada dos Syria? Mentiras que eles corrigem? Nada. Eles deram uma desculpa para as mentiras, e eu revelei essa desculpa ao público. Disseram que Andrew se rebelou. Andrew fez isso. Não sei por que ele disse isso. Não sei por que disseram isso. Eles têm respostas contraditórias sobre os drones. Brian Harple diz isso. Andrew Colvett diz isso. O advogado deles diz isso. Então, o que estou fazendo de errado ao rastrear isso? O fato de você ter mentido não é o que chamou a atenção do público? Eles não esclareceram absolutamente nada disso. Então eu disse, ok, eu estava completamente enganado na nossa lista de mentiras. Eles cederam. Erika saiu e disse, Charlie, eu estava com o telefone dele. Ele nunca disse na noite anterior que tinha medo de morrer. Ela disse, eu sou Glenn Beck. Eles então ficam na minha frente. Eles dizem, ok, não. Ele disse sim. Eu não sabia porque estava em um aplicativo especial. É porque não estamos falando com Dan Flood. Ok, o que estou perdendo aqui? Essa próxima frase me tira do sério. Ela afirmou saber que há pessoas na Turning Point USA que não são boas pessoas e sugeriu que a Turning Point USA e a TPUSA Faith foi infiltrada por operativos militares. Sim, eu sei que há pessoas na Turning Point USA que não são boas pessoas. Eu mantenho isso, é a verdade. Eu disse especificamente que Tyler Boyer era um deviante sexual. Eu mantenho isso, é a verdade. Turning Point USA, Faith, o Exército... Me desculpe por ter pesquisado sobre essas pessoas. Me desculpe que Rob McCoy está aí defendendo alguém que foi para a prisão por molestar crianças. A questão é, eu notei de novo, onde está a mentira que eu contei? Vamos ver se vamos chegar a isso. Continua. Ela acusou um funcionário da Turning Point USA de ser intencionalmente evasivo em um esforço para limpar o nome de Erika Kirk, especificamente sobre se a senhora Kirk estava em Fort Huachuca ou por volta de uma suposta reunião secreta que a senhora Owens Farmer vinculou ao assassinato de Charlie Kirk. Agora, eu disse a verdade. Eu disse que pedi isso várias vezes ao longo de semanas e cada vez me davam uma desculpa. Isso é simplesmente a verdade. Eu achei que ela estava realmente ocupada. E então, ela apareceu, surgiu em um jogo e eu disse, ei, posso conseguir algo? E eles me enviaram algo que não era o que eu pedi.
essa é simplesmente a verdade. E então disse que a culpa foi minha na semana passada porque era aniversário do meu filho e minha família estava na cidade, então eu não ia te mandar um acordeão gritado do que eu realmente queria. E eu disse: talvez seja porque há uma terceira parte envolvida. Não está claro, mas até hoje eles não me enviaram o que eu pedi. Então eu disse a verdade. Resumindo, a senhora Owens Farmer não pôs fim ao que ela mesma admitiu ser uma enxurrada de alegações contra pessoas da Turning Point USA, pessoas da Turning Point Action e pessoas que trabalham no programa do Charlie Kirk. Sinto muito, Andrew Cole, isso é péssimo. Minha carta de 2 de dezembro continua a enfatizar que a senhora Owens Farmer deve cessar seus comentários depreciativos. E esta carta reitera essa obrigação. Isso inclui, em parte, deixar de afirmar ou insinuar esse ponto de virada. Os CRYOTC, ou seus funcionários, agentes, diretores, executivos, afiliados, programas ou serviços, não tiveram qualquer participação no caso do senhor. O assassinato de Kirk. Owens Farmer não deve afirmar ou insinuar que esse foi o ponto de virada. Os EUAE, ou seus funcionários, agentes, diretores, executivos, afiliados, programas ou serviços, sabiam do assassinato com antecedência, participaram no dia do assassinato ou encobriram a verdade sobre o assassinato depois do ocorrido. Certo, é isso. Esse é o cerne da carta. Agora deixei muito claro que só existe um motivo, de novo, podem me criticar por ter bom senso, pelo qual as pessoas mentem. Por que as pessoas mentem? Porque estão tentando encobrir alguma coisa? Na verdade, não existe outro motivo para mentir. Você pode ser patológico, suponho. Você pode fazer isso só por diversão. Mas quando você mente de forma consistente, geralmente é porque está tentando encobrir alguma coisa. E se for uma mentira pequena, meu filho conta uma mentirinha, é porque está escondendo algo que não quer que você descubra, certo? Então, como a Turning Point USA está mentindo, é uma avaliação totalmente justa e razoável dizer que eles estão envolvidos em um encobrimento. Agora, eles estão protegendo uns aos outros, os erros que cometeram? Eles estão tentando proteger a organização porque sabem que há algumas maçãs podres? Lealdade entre eles porque se conhecem, sabe, há uma década. Chantagem. Eu não posso te dizer o porquê, mas posso afirmar que, quando as pessoas mentem, é porque estão envolvidas em um encobrimento. E isso é algo no qual vou me manter firme, uma opinião da qual realmente não vou abrir mão. Então agora, sobre o ponto mais amplo de impropriedade financeira, ser financeiramente impróprio não é um crime, certo? Se você tem uma instituição de caridade e, na verdade, apenas 1 centavo de cada dólar realmente vai para o que você diz que vai, isso não é ilegal, certo? Não estou dizendo que esse é o caso da Turning Point USA. Na verdade, mal falamos sobre as finanças deles. Mas eu acho que o que eles querem é o seu dinheiro. Então vou me redimir. Todo mundo que está assistindo, doe todo o seu dinheiro para a Turning Point USA. Eles são incríveis. Eles não fazem nada de errado. Eles não estão focados em dinheiro. Eles só querem o seu. Se você está assistindo isso, por favor, se você tem um 401k, considere doar isso para a Turning Point USA. Se você está assistindo isso, por favor, se está economizando para levar seus filhos a um parque temático, em vez disso, pense em guardar esse dinheiro. Com Stacey Sheridan, Tyler Boyer e Erica Kirk na Turning Point USA. Se você tem uma avó e ela é frágil e está doente, considere reescrever o testamento dela e doá-lo para a Turning Point. Vai para uma causa muito boa. Sempre há necessidade de mais pirotecnia. Se você está tentando quitar o seu cartão de crédito, talvez não faça isso e tente fazer um pagamento mensal em vez disso. Para a Turning Point USA. E sim, nada do que eles já fizeram foi financeiramente impróprio. É loucura que alguém diga isso. Na verdade, eles são a organização mais correta do mundo. Israel é o exército mais moral do mundo e a Turning Point USA é a organização mais financeiramente correta do mundo. E se você quer saber o quão corretos eles estão montando uma equipe jurídica para garantir que coisas boas sejam ditas. Sobre as finanças, que eu acho que já abordei neste programa algumas vezes, o foco disso é analisar as pessoas que estão assumindo a Turning Point USA, seus históricos, e eu vou continuar sendo honesto sobre isso. Disse ao meu advogado o plano para a Turning Point. O que sabe? Como responder? Poderiam criar um caso?
Você tem a cláusula de não depreciação e ela vale por 1 ano após o fim oficial do contrato. Sim, também existem coisas conhecidas no direito contratual como circunstâncias imprevisíveis quando você assina um acordo. E quando assinei o contrato para sair em turnê com Charlie Kirk, acho que seria justo argumentar que seu assassinato público, foi uma circunstância imprevisível. Na verdade, aceitei trabalhar ao lado de Charlie Kirk sem hesitar porque ele construiu uma empresa na qual eu acreditava. Ok? E agora tudo o que essa empresa parece representar contradiz minhas crenças. Na verdade, existem fortes argumentos contratuais a serem apresentados sobre o que é inescrupuloso. Eu diria que seria inconcebível da minha parte escolher o silêncio diante do assassinato público de Charlie Kirk. É inconcebível. Na verdade, eu não preciso de um juiz para decidir isso. Eu não preciso de um juiz para decidir isso porque o juiz supremo está no céu. E eu disse para vocês que teriam mais sorte tentando impedir o sol de nascer no céu do que tentando me impedir de investigar o assassinato de Charlie Kirk. Em outras palavras, Turning Point USA, vocês teriam mais sorte processando o sol. Chame seu advogado, peça para ele enviar uma ordem de cessar e desistir para o sol e vocês terão mais chance de conseguir que ele pare do que de me fazer ignorar o que aconteceu com o Charlie. É assim que eu me sinto, ok? E você pode simplesmente aceitar isso como um fato, levar ao banco, fazer o que tiver que fazer, conseguir seus doadores, e tenho certeza de que você tem muitos para financiar, seja lá o que for. Mas eu disse para o meu advogado, volte lá e pergunte, quanto dinheiro vocês querem? Esse negócio de contrato já era, pessoal. Isso tudo... Esse negócio de contratar pessoas só para você poder ser uma má pessoa e arrumar um advogado para tentar seduzir de novo. Já era. Acabou. Já nasceu morto. Diga o seu preço, Turning Point USA. Quanto vocês querem? Querem todo o dinheiro de volta? Quanto vale isso? Quanto isso realmente vale para vocês? Quero saber o valor porque aí vou entrar na internet, criar um GoFundMe e arrecadar esse dinheiro da noite para o dia. É o quanto as pessoas se importam em chegar à verdade. Então vocês vão ver o quanto as pessoas querem saber o que aconteceu em 10 de setembro. Existem coisas na vida que você deve valorizar mais do que dinheiro. Meu Deus não é o dinheiro, ok? Eu não adoro o dinheiro. Eu adoro a verdade e gostaria de saber, de verdade, o que aconteceu em 10 de setembro. E se eu tenho uma plataforma que na verdade não é minha, é de Deus. Se eu tenho uma plataforma e posso chegar à verdade sobre isso, vou usá-la para esses propósitos. Então apenas diga o seu preço. Quanto dinheiro você quer no bolso para me liberar desse contrato? Pense nisso e nos envie um e-mail de volta. Voltamos já depois do intervalo. Certo, pessoal, obrigado a vocês. No ano passado, a Preborn ajudou a resgatar mais de 80 mil bebês. E hoje, você pode salvar ainda mais. Milhares de mulheres ouvem a mentira de que o aborto é a única opção e que estão sós. Mas tudo muda quando uma mãe em crise entra na rede Preborn e vê seu bebê no ultrassom. Isso dobra a chance dela escolher a vida. Não é apenas uma imagem na tela. Elas percebem, depois de ouvirem o precioso batimento cardíaco do bebê pela primeira vez, que é uma vida. E nesse momento ela reconhece que está crescendo dentro dela. E não é um problema que simplesmente precisa ser resolvido. É uma vida que precisa ser protegida. Apoie-a nesse momento com amor e oração. Por apenas $28, você pode garantir um ultrassom vital. $140 garantem 5 ultrassons e 5 vidas. Façamos deste o maior ano para salvar bebês. Seja a voz de quem não pode falar. Doe discando. 250. Palavra baby. Ou em preborn.com. Corte Candace. Novamente, trata-se de preborn.com com a barra de Candace. Também quero falar com vocês sobre o Magisterium AI. Há uma guerra contra a verdade acontecendo neste momento. Você sente isso e eu também. E a maior arma que eles têm é o algoritmo, reescrevendo a história, redefinindo a moralidade para se encaixar em uma agenda secular corrompida. Isso eliminou completamente Deus da conversa. É por isso que eu uso o Magisterium AI. Isso não é apenas sobre o passado, mas também sobre como viver no presente. Falando sobre as questões mais difíceis que você enfrenta, perguntas sobre sofrimento, casamento e o propósito da vida. E diferente das outras IAs por aí, o Magisterium AI realmente apresenta as provas, ou seja, cada resposta é respaldada por fontes originais. Citações que você pode clicar e verificar por si mesmo.
Estou falando de 2000 anos de sabedoria dos santos, dos papas e dos padres da igreja. É uma base de conhecimento que cresce diariamente a partir do trabalho digitalizado exclusivo deles dentro das universidades pontifícias em Roma. É o principal mecanismo de respostas católicas do mundo, e não é à toa. Se você quer descobrir a profundidade intelectual e a paz que encontrei na fé católica, comece por aqui. Acesse magisterium.com/Candice ou baixe o aplicativo gratuitamente no iOS ou Android. Use meu código de desconto Candice para fazer o upgrade. São apenas $2,99 por mês. Paz e propósito pelo preço de uma xícara de café. É uma decisão óbvia. Visite magisterium.com. Corte Candice. Charles James Kirk valia mais. A vida dele valia mais do que cada centavo que aquele ponto de virada no Iowa me pagou. Prove que estou errado, ponto de virada. Prove que estou errado. Diga o preço. Nós vamos conseguir. Nova energia chegando em 2026. A velha guarda está morrendo, tipo o mundo de Epstein, que Tim Dillon discutia, o jeito que essas pessoas agem e os processos que usam para serem más. Foi exatamente por isso que no ano passado eu fiquei obcecada? Esse foi outro ponto. A gente só conseguiu dar uma espiada e pensar, meu Deus, será que algum dia gostamos dessas pessoas em Hollywood? Como é que algum dia achamos essas pessoas engraçadas? Começamos a perceber como elas se comportam. Por que estamos glorificando essas pessoas? Isso nos deixou doentes espiritualmente. Olhando para o caso do Justin Baldoni, era só coisa de meninas malvadas. Blake Lively nunca ouviu um não, muito mimada, queria alguns direitos de publicação porque foi isso que aconteceu. E quando disseram para ela, não, você não pode assumir isso. Ela disse, eu não aceito. Eu não aceito. Ninguém me diz não. Nunca ouvi um não na vida inteira. E ela e o marido conspiraram, trouxeram os pesos pesados a Taylor Swift. E eu disse para vocês, outra moeda no pote da Candace estava certa. Eu disse, deixe-me contar uma coisa sobre Taylor Swift. Ela vai sobreviver a isso. Acompanho a carreira da Taylor desde o início. Eu sei como ela fica. Se vocês tiverem meu livro, Make Him a Sandwich, tem um capítulo inteiro dedicado a Taylor Swift, só documentando as coisas que ela faz. É preciso dar o devido crédito a quem o merece. Ela é de primeira classe. No Titanic, ok? Muitas vezes ela achava que a história ia afundar, mas aí a Tree, a agente dela, dizia, não, corta relações com essa amiga. Vamos te salvar. E o mais perto que chegamos de ver a verdadeira Tay-Tay foi quando eu disse, ok, entendi quem ela é, que foi durante a situação com o Kanye West, lá atrás. Você se lembra de toda aquela saga? Kanye ligou pra ela e perguntou sobre o uso de... Melhor. Eu sinto que eu e a Taylor ainda podemos transar. E aí ele diz, eu fiz aquela vadia famosa. Eu fiz aquela vadia famosa. E então, os fãs dela reagiram quando isso saiu e ficaram tipo, meu Deus, não, você é feminista. Isso é tão errado. E então a Taylor Swift se pronunciou e, na verdade, a Tree, a mulher implacável que comanda tudo, disse, isso é uma mentira. Ela nunca ouviu. E a Kim Kardashian, que eu nem gosto, começou a soltar as provas. E você vê que ele ligou pra ela e ela chegou um pouco perto demais do sol ali. E então ela fez um comunicado e disse que, na verdade, não foi a primeira frase sobre transar que a incomodou. Foi a palavra vadia. Essa foi a declaração dela. Vou te lembrar, porque agora isso está ficando relevante. Onde está o vídeo do Kanye me dizendo que ia me chamar de vadia na música dele? Ele não existe porque isso nunca aconteceu. Você não pode controlar a reação emocional de alguém ao ser chamada de vadia na frente do mundo inteiro. Então foi tipo, esse era o problema. A palavra com B, não diga isso porque ela é feminista. E isso não me pareceu honesto. Bem, sabe, isso é interessante porque agora aconteceu essa coisa com o Justin Baldoni e a Taylor Swift foi envolvida nisso. E ela disse, tchau, Blake. Adeus pra sempre. Agora as mensagens dela vieram à tona e acontece que a Taylor Swift chamou o Justin Baldoni de BITCA com um violino minúsculo. E ela sabia que a Blake Lively ia registrar aquelas denúncias de assédio sexual para conseguir esses direitos autorais, tomar conta do filme. O TMZ está tipo, isso não fica bom pra Taylor porque ela lembra da história dela. Ela diz, eu só entrei no apartamento. O Justin Baldoni estava lá, não tinha nada a ver com nada. E eu me senti compelida a comentar de repente sobre os roteiros. Sabe, eu estava sendo armada. Eu também sou vítima. E eu vou dar um pouco de crédito pra ela. Tem um pouco de verdade aqui.
O que a gente descobre quando entra nos detalhes é que ela estava a caminho do apartamento. Mas enquanto ela estava indo, a Blake mandou uma mensagem para ela com o roteiro, a cena que queria que fosse substituída. E basicamente disse: quando você chegar aqui, revise isso. Vamos nos unir, galera. Vamos pressionar o Justin Baldoni e fazê-lo se sentir pressionado, exatamente como Justin Baldoni descreveu. E ela fez isso. Então, ela teve muito tempo para se preparar antes de entrar no apartamento? Não, mas ela teve tempo suficiente para saber que ia cumprir seu papel. E ela respondeu para a Blake Lively. E ela disse algo tipo: sim, sim, pode deixar comigo, garota. Vamos nessa. E ela está brincando com a Blake Lively nos bastidores sobre como, se o Justin fosse esperto, ele me incluiria em qualquer coisa, porque ele sabe disso. Basicamente, sabe, nós vamos tomar conta disso aqui. Tipo, isso basicamente vai nos dar uma maioria efetiva se a Taylor Swift estiver envolvida, porque a Taylor Swift tem muitos fãs. Ela sabe como usar o exército. Você leu o capítulo no meu livro. Você nunca mais vai esquecer isso. Ela é boa. É preciso dar o devido crédito a quem o merece. Ok. E sim, ela fez. Ela enviou uma mensagem animada para Blake no início de dezembro de 2024 a respeito de Nova York. Acho que esse filho da puta sabe que algo está para acontecer porque ele pegou seu violino minúsculo. Então ela está observando-o. Ele é emotivo. Sabíamos que ele acabou no hospital. Ele estava tão estressado com tudo. Os executivos da Sony, aliás, apoiando totalmente o lado de Justin Baldoni, descreveram Blake Lively como uma terrorista em mensagens de texto. Uma terrorista. Ela basicamente os tirou da jogada para assumir o controle do filme. Foi isso. Ela queria o filme e os direitos do filme. Isso só mostra quem é a Taylor Swift. Tudo bem. Ainda vou curtir London Boy porque eu sei quem ela é. Então eu podia pegar a música dela e dançar ao som dela, mas sem me deixar levar por esse tipo de feminismo. E como moças simpáticas marchando juntas. E é interessante ver onde isso levou. Acho que muita gente está pensando, não consigo acreditar. Fiquei muito surpreso ao ver isso. Nem sequer está ouvindo o meu podcast. E parece que isso vai continuar acontecendo. E acho que vamos conseguir. Ainda tenho muita papelada para ler. Mas esse é apenas o meu feedback imediato sobre a Taylor Swift estar mais envolvida do que as pessoas pensavam. Vamos lá, pessoal. É Taylor. Taylor não chegou onde está por ser idiota. Ok? Ela não é idiota. E ela foi esperta em se afastar de Blake quando Tree levantou a cabeça, percebeu para que lado o vento estava soprando e disse: precisamos tirar a marca da Taylor de perto do Blake imediatamente. Então ela vai sobreviver a isso. Agora, sobre a próxima história, preciso dar minha opinião para vocês. Caso você não esteja acompanhando, deve estar vendo todas as manchetes sobre Brooklyn Beckham, que, se não me engano, é o filho primogênito de Victoria Beckham. Spice Beckham, David Beckham, o jogador de futebol, uma família muito adorada, obviamente. Eles transformaram a família, a proximidade entre eles, em uma verdadeira marca. E eles são amados da Inglaterra até aqui. E os Estados Unidos... Nós, mulheres americanas, estamos começando a ganhar uma certa reputação, não é? Wallace Simpson vai para lá. O rei abdica do trono. Acho que ela era americana. Ela era atriz, a Wallace Simpson. Não consigo me lembrar. Abdica do trono. Isso causa um escândalo enorme, não é? Meghan Markle vai para lá e o príncipe Harry abdica. Na Inglaterra, causa toda essa confusão sobre raça. Agora temos Nicola Peltz, que é outra atriz americana. E ela vai pra lá e o que ela está fazendo? Agora, Brooklyn Beckham não fala com seus dois irmãos. Ele não fala com a irmã, que tem 14 anos, aliás. É muito triste. Ele não fala com a mãe nem com o pai. Todos já deixaram de segui-lo no Instagram e ele bloqueou a família. Agora, vou te contar o porquê. É uma situação incrivelmente interessante. É interessante por causa dos motivos que ele dá pra fazer isso, certo? E a maneira como ele fez isso, ele simplesmente publicou tudo nos stories do Instagram, que nós vamos ler agora. Mas, para te dar o contexto, quando todo mundo começou a perceber essa confusão acontecendo e ele e o irmão de repente passaram a se odiar. E todo mundo meio que vazando informações para a imprensa, a Nicola vazando para o New York Post sobre a tensão que ele tem com os irmãos. Enfim, as pessoas pensaram, isso é mesmo por causa de um vestido de noiva? A gente sabia que houve uma confusão nesse casamento de bilionário que tinha a ver com um vestido, certo?
A Nicola queria que o vestido dela, supostamente, fosse desenhado pela Victoria Beckham. Por algum motivo, isso não deu certo. E ela, em vez disso, espero que você esteja sentado. Para ouvir isso, ela teve que mandar fazer o vestido de noiva dela pela Valentino Couture. Meu Deus, que horror! E então, seja lá o que tenha acontecido nesse casamento, foi aí que tudo começou. E ficou tão ruim que ele se mudou, e foi aí que a situação realmente ficou feia. Em agosto passado, ele decidiu fazer um segundo casamento sem nenhum dos Beckhams. Então, esse casamento foi há 4 anos. E então, uns 3, 4 anos depois, ele decide que ele e Nick Lurgan vão se casar de novo, dessa vez sem a própria família. Por causa dessa confusão com o vestido, a gente ficou pensando, será que isso tudo é mesmo por causa de um vestido? Pois eis que Brooklyn Beckham decide criticar os próprios pais publicamente. E é impressionante o que ele diz aqui. Nós vamos apenas ler as histórias dele para que você possa ver como é a vida do outro lado. Porque talvez você tenha acordado hoje se perguntando, como será acordar e simplesmente ter tantos milhões? Tipo Turning Point USA, que você pode simplesmente ter advogados enviando cartas legais o dia inteiro? Talvez você tenha acordado e pensado, como será ter tantos milhões? Que você pode ser como a Blake Lively. E simplesmente ter seu marido tentando roubar direitos autorais de publicação de alguém? Talvez você ache que essas histórias vão te ajudar. É um guia para ser rico e não ter nada para fazer. Brooklyn escreve e fez todo o possível para manter esses assuntos em sigilo. Infelizmente, meus pais e a equipe deles continuaram indo à imprensa, me deixando sem escolha a não ser falar por mim mesmo e contar a verdade sobre apenas algumas das mentiras que foram publicadas. Não quero me reconciliar com minha família. Ok, estou dentro. Eu fiquei tipo, caramba, vamos descobrir, tipo, de verdade que eles estão mortos pra você? O que sua família poderia fazer para que, para você, ela esteja morta? Tipo, uau, ok. Tô trancado aqui. Estou do lado dele. Ele diz, não sou controlado. Estou me defendendo pela primeira vez em toda a minha vida. Meus pais controlam as narrativas na imprensa sobre nossa família. Ok, sim, você tem uns 18 anos. Quer dizer, você acabou de se casar. Quantos anos ele tinha quando vocês se casaram? 23? Faz sentido, você morava na casa deles. Por que falaria com a imprensa? O que é que você fez? Você tem 2 pais famosos. Certo, vamos continuar. Ele escreve, as postagens performáticas nas redes sociais, os eventos familiares e os relacionamentos inautênticos sempre fizeram parte da vida na qual nasci. E por vida ele quer dizer de riqueza e privilégio extraordinários. E sobre as postagens inautênticas no Instagram, bem-vindo ao Instagram. Bem-vindo às redes sociais, meu amigo. Você já rolou o seu próprio feed? Você e sua esposa. Eu te amo. Eu te amo, bebê. Eu te amo. Você é tão perfeito. Eu te amo. Te amo mais. Eu te amo, meu bebê, meu cocozinho de ar. Bup, bups. Eu te amo, pois um pedacinho de bebê é maravilhoso. Eu te amo. E agora você está postando e prestes a nos dizer que sofre de ansiedade debilitante. Sim, bem-vindo às redes sociais. Todo mundo está postando os melhores momentos. Ele diz, recentemente, vi com meus próprios olhos até onde eles são capazes de ir para expor inúmeras vidas na mídia, na maioria das vezes às custas de pessoas inocentes, para preservar sua própria fachada. Mas eu acredito que a verdade sempre vem à tona. Meus pais têm tentado incansavelmente arruinar meu relacionamento desde antes do meu casamento, e não pararam. Vestido na última hora, apesar de o quanto ela estava animada para usar sua criação, forçando-a a conquistar. Urgentemente encontrar um novo vestido. Alguém então mostrou um recibo e o vestido dela estava sendo feito há 1 ano, então não sei o que ele considera como na última hora, mas isso me parece um pouco problema de gente rica. Tipo, eu queria ter esses problemas na vida? Vamos continuar? Semanas antes do nosso grande dia, meus pais repetidamente me pressionaram e tentaram me subornar para que eu assinasse. Isso teria afetado a mim, minha esposa e nossos futuros filhos. Ok, você está postando isso no Instagram? Agora você tem que mostrar os contratos. Porque eu imagino que seu pai e sua mãe talvez sejam donos da marca Beckham. E eles estão tentando garantir que isso fique protegido de qualquer coisa. Você e a Nicola... Acho que isso é normal, mas só para você saber se você vive em uma família onde os direitos sobre seu nome são discutidos antes do casamento. Você está indo muito bem, meu amigo! Você está indo muito bem, cara! Tipo, um brinde a mais alguns problemas de champanhe. Ah, eu detesto ter que discutir com minha família sobre os direitos ao meu nome antes do casamento.
Ele disse, eles insistiram para que eu assinasse antes da data do meu casamento. Sim, isso faz sentido legalmente, meu amigo, porque aí os termos do acordo seriam... Minha resistência afetou o pagamento, e eles nunca mais me trataram do mesmo jeito desde então. Cara, isso não é tão fácil de se identificar. Só apaga essa frasezinha. É só que não é tão fácil de se identificar. É como se o meu fundo fiduciário tivesse sido afetado. Eu nunca tive um emprego, mas se eu tivesse assinado esses papéis, meu fundo fiduciário teria sido implicado. Ele continua. Durante o casamento, minha mãe chegou ao ponto de me chamar de mal porque eu e a Nicola escolhemos incluir minha babá, Sandra, e a babá da Nicole, ou seja, duas avós, na nossa mesa porque ambas estavam sem seus maridos. Os pais de ambos tinham sua própria mesa, igualmente próxima à nossa. Então, só para recapitular esse problema básico de organização de mesas em todo casamento. Ele diz, minha mãe ficou chateada porque não estava sentada na mesa principal. Brooklyn, só para você saber, na maioria dos casamentos, os pais ficam sentados na mesa principal. Você é o primeiro filho dela. Você está se casando. Ela ficou um pouco exaltada e disse, isso é maldade? Por favor, me coloque na mesa principal. Esse não é um problema que vale a pena mencionar. Seus pais estão mortos para você por causa disso. Esse não é um motivo para dizer que você não quer se reconciliar com toda a sua família. É só um vestido e um mapa de assentos, amigo. Você não está sofrendo. Sim, sua mãe queria sentar na mesa principal. Desmaiei. Estou chocada. Não posso acreditar. Ela parece um monstro. Que tipo de mãe? Nicola, ele continua, usou um chapéu valentino feito sob medida. Ah, sim, esse é um pequeno fato curioso. Então ela ganhou esse vestido. Ok, ele continua e escreve. Na noite anterior ao nosso casamento, membros da minha família me disseram que Nicola não era de sangue, e não era família. Ah, seu irmão falou alguma coisa desagradável sobre sua esposa? Ok, no meu casamento não estou brincando. Padrinho de casamento. Bem, durante o nosso ensaio geral, ele disse... Dou 5 anos, disse ele para mim, e eu respondi, ok, aposto sim. Ficamos noivos depois de 18 dias, ele estava meio brincando, e agora que estamos casados há 7 anos, toda vez que o vejo, ele pergunta, quanto você me deve? Sim. Ok, você acaba conhecendo a família? Seu irmão mais novo, disse que ela não era de sangue, não era da família antes de vocês se casarem. Você vai mesmo postar isso no Instagram? Isso é uma briga familiar tão básica que chega a ser absurdo você estar criticando seus pais por algo que todo mundo passa. Vocês sabem, pessoal, de repente vocês se casam e entram para uma família. Vocês precisam se conhecer melhor. E há algumas dificuldades iniciais. E continua. Desde o momento em que comecei a me impor diante da minha família, recebi ataques intermináveis dos meus pais, tanto em particular quanto em público, que foram enviados à imprensa sob as ordens deles. Não há evidências disso. Até meus irmãos foram enviados para me atacar nas redes sociais antes de, do nada, me bloquearem no último verão. Minha mãe tomou conta da minha primeira dança com minha esposa, que havia sido planejada semanas antes ao som de uma música romântica. Na frente dos nossos 500 convidados de casamento, Mark Anthony me chamou ao palco, onde, de acordo com o cronograma, seria minha dança romântica com minha esposa. Mas, em vez disso, minha mãe estava esperando para dançar comigo. E ela dançou de maneira totalmente inapropriada comigo, na frente de todo mundo. Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida. Queríamos renovar nossos votos para que pudéssemos criar novas memórias do nosso dia de casamento que nos trouxessem alegria e felicidade, e não ansiedade e constrangimento. Então essa era a parte importante porque eu disse, ok. Não, você está me dizendo que sua mãe tomou conta da sua primeira dança e o Mark Anthony a chamou para o palco. Isso é realmente horrível? Eu fiquei ok, o que está acontecendo aqui? Eu vou te contar o que está acontecendo, pessoal. Na verdade, essa foi a terceira dança deles. Quando você vai para os detalhes, você vê o que realmente aconteceu. E tudo isso saiu na Vogue. Obviamente, a Vogue cobriu o casamento. É assim que casamentos de bilionários acontecem. E o artigo da Vogue diz que eles tiveram várias danças. Então, sim, normalmente em um casamento você faz a primeira dança, depois tem uma banda, depois tem a festa da madrugada. Bem, Mark Anthony era o cara das festas noturnas. Ele começou às 23 horas. Este é um casamento que dura o dia todo.
É o que a Vogue nos diz. Após a cerimônia, os convidados confraternizaram enquanto degustavam coquetéis, decorados com flores de cerejeira brancas da estação, ao som de um quarteto de jazz. Em seguida, uma banda ao vivo de 12 integrantes assumiu o entretenimento do jantar de gala na tenda de casamento, que havia sido decorada pela HMR. Desenhos, com rosas de jardim combinadas com peônias e pequenas spray roses de ranúnculo branco. Além dos discursos tradicionais, incluindo os de Brooklyn, os padrinhos, seus irmãos Romeo e Cruz, o pai do noivo, David Beckham, fez uma homenagem emocionante ao filho mais velho e à nova nora. Quando o jantar, que foi idealizado por Thierry Isambut Culinary e o design do evento, chegou ao fim. Os recém-casados tiveram sua primeira dança ao som de Only Fools Rush In, que foi apresentada pelo artista sul-africano em Ascensão Loiso. Depois, os amigos se juntaram ao jovem casal na pista de dança. Outra dança refletiu os respectivos mundos do showbiz de Brooklyn e Nicola, assim como membros famosos do círculo íntimo da família Beckham, o chefe celebridade Warren Ramsey, sua família, todos dançando. E então nos contam que Marc Anthony assumiu as pick-ups de DJ para encerrar as comemorações. Então, para deixar claro, de acordo com pessoas que estavam no casamento, eles tiveram sua primeira dança. E então ela dançou com o pai, e depois ela e Brooklyn tiveram outra dança. E então a festa da madrugada começou às 23 horas. E eu vou presumir que as pessoas já estavam um pouco animadas, porque geralmente às 23 horas, em um casamento, nada conta depois das 23 horas. Em um casamento. Na verdade, nada conta depois das 9 da noite. Em um casamento. Mas Nicola não teve tempo suficiente para si mesma. E aparentemente, e eu não duvido dessa parte, quando disseram isso, Marc Anthony falou: "Agora vou trazer a mulher mais bonita para a pista." E então ele disse: "Victoria Beckham. Marc Anthony é um homem latino, certo?" O que você esperava? Você já foi a um casamento latino, Nicola Peltz? Você já foi a algum evento latino? E você espera que esse homem se lembre do que disse às 11 da noite? Numa festa? Não, absolutamente não. Isso é ridículo. Na verdade, o Marc Anthony é a vítima aqui. Estamos aqui criticando o Marc Anthony por ser fiel às suas raízes latinas. Ele não faz ideia do que falou. Victoria Beckham, eu acho que ela já estava um pouco bêbada às 11 da noite. Sim, eu acho. Acho que ela estava. Acho que quando ela foi para a pista de dança às 11 da noite, talvez as pessoas tenham esquecido a ordem e você tinha planejado sua linda terceira dança ou algo assim. E então, todo mundo só queria festejar. Ok, já era o suficiente. Vocês o dia todo. Nessa parte do casamento, todos querem se divertir. Não sabiam que você sairia para chorar e ninguém viu seu choro. Agora estão confusos. E sim, aposto que a Vicky B estava dançando muito. Aposto que ela virou a Cardi B e estava por toda parte. É por isso que você está terminando o relacionamento. Ela não roubou a primeira dança. Ela não roubou a segunda dança. E o Marc Anthony não pode ser responsabilizado depois das 11 da noite. Essa é a minha opinião. Eu não acho que seja justo com o Marc Anthony. Eu sou do time do Marc Anthony. Acho que ele já tinha tomado 3 caipirinhas. É isso que eu acho. Ele tomou 4 caipirinhas, 2 shots de tequila. Ele fez uma piadinha com o amigo dele. E a Nicola Peltz, que nunca ouviu um não, simplesmente saiu correndo. Então, a última parte da declaração dele para a família diz: "Minha esposa tem sido constantemente desrespeitada pela minha família. Não importa o quanto tentamos nos unir como um só. Minha mãe repetidamente convidou mulheres do meu passado para nossas vidas de maneiras que claramente tinham a intenção de nos deixar desconfortáveis." Ele está se referindo ao fato de que o irmão dele estava namorando uma garota que a Nicola não gostava porque ela ouviu que, sei lá, acho que ele saiu com ela anos atrás. E por isso, ela não queria que essa garota fosse convidada para nenhum evento. E obviamente a mãe ficou tipo, ok, mas ela está namorando meu outro filho. E a Nicola decide que ela também pode planejar seus eventos. E acho que ela é insegura. É o marido dela. Por que você se importa? Eu poderia literalmente ser melhor amiga de qualquer... Eu seria? Não, faria biscoitos pros ex da Georgia. Não me importo. Ele é meu marido. Não há insegurança nenhuma aí? Por que você se importa? O que você está fazendo? Isso é um relacionamento de ensino médio fingindo ser um casamento. É isso que está errado aqui. Aí ele reclama que, apesar disso,
Ainda assim, viajamos para Londres para o aniversário do meu pai e fomos rejeitados por uma semana enquanto esperávamos no nosso quarto de hotel, tentando planejar um tempo de qualidade com ele. Você não quis ir à festa de aniversário dele porque não gostou da lista de convidados e depois queria que ele reservasse um tempo especial só para você. Você perdeu o aniversário de 50 anos do seu pai porque a Nicola estava fazendo exigências. Ele, com razão, recusou todas as nossas tentativas, ele diz, a menos que fosse na grande festa de aniversário dele. Escute-o, todas as nossas tentativas de fazer o que queríamos para o aniversário dele. Ele disse, venha para a grande festa de 50 anos que estamos planejando, com centenas de convidados e câmeras em todos os cantos, como no seu casamento. E quando ele finalmente concordou em me ver, foi sob a condição de que a Nicola não fosse convidada, porque provavelmente ele queria te dar um tapa. Sério, ele provavelmente só queria te dar um tapa e dizer que você está fora de si, mimado agora, e que você se tornou alguém que ele não reconhece. Uma conversa de homem para homem. Depois, ele diz que mais tarde, quando minha família viajou para Los Angeles, eles se recusaram a me ver completamente. E os valores da família dele, a promoção pública e os patrocínios vêm acima de tudo. A marca Beckham vem em primeiro lugar. O amor familiar é decidido por quanto você posta nas redes sociais ou quão rápido você larga tudo para aparecer e posar para uma foto de família. Mesmo que isso seja às custas das nossas obrigações profissionais, nós nos esforçamos durante anos para comparecer e apoiar em todos os desfiles de moda, todas as festas e todas as atividades de imprensa para mostrar nossa família perfeita. Mas na única vez em que minha esposa pediu o apoio da minha mãe para salvar cachorros desabrigados durante o período em Los Angeles, incêndios, minha mãe se recusou. Não, Brooklyn, eu me recuso. Na verdade, eu me recuso a acreditar que pessoas como você e sua esposa existem. Sua esposa, que tem um longo histórico de ser insuportável. Ok, essa é a realidade. Nick, só pra você saber, indo na contramão disso, aparentemente enviou para a família dele, talvez um cease and desist. Chame, como quiser, uma carta legal dizendo que, se quisessem entrar em contato com ele, agora precisariam passar pelo advogado dele. De onde ele está aprendendo esse comportamento? Bem, Nicola, é o que ela faz. É assim mesmo. Ela processa as pessoas repetidas vezes quando não consegue o que quer. Ela processa porque sente ansiedade se dizem não para ela, e processa quando quer lidar com as próprias emoções. Por exemplo, um processo que está atualmente tramitando na justiça, onde o cachorro dela, ela tinha um cachorro velho, um chihuahua. Ela chamou uma van para ir até lá, sabe, tipo serviço móvel. Podemos lavar seu cachorro na van, na sua própria propriedade, assim você pode sentar e nos assistir lavando seu cachorro. E o cachorro é velho. E depois que o cachorro foi limpo, ele voltou para dentro e estava ansioso. Um estranho levar seu cão numa van pode deixá-lo ansioso, e cães idosos ansiosos podem infartar. Não é bom, é isso que estou dizendo. Enfim, a Nicola disse que o cachorro dela ficou todo estranho e entrou. E horas depois, eles correram com o cachorro para o hospital e mais tarde, o cachorro morreu. E então ela está processando. Ela está processando esse lugar que literalmente só limpa cachorros. Essa é uma foto real que ela postou. Agora, eu sei o que você está pensando. Bem, o Brooklyn não acabou de dizer que os Beckhams eram performáticos? Bem, aqui está a Nicola. E eles estão de mãos dadas e chorando enquanto ela enterra o cachorro dela. Isso parece caro. Só estou dizendo que parece caro no geral. Tudo bem, ela tem dinheiro. Ela pode fazer o que quiser. Ela tem processado eles. Ela então alegou que talvez um cachorro que ela reconheceu, outro cachorro, um bulldog francês que ela tinha desde 2021, provavelmente também se machucou. E ela contratou Marty Singer. Ela contratou o Marty Singer para processar essa empresinha porque o chihuahua dela morreu. Eles fizeram a autópsia. Acontece que o cachorro tinha o que chihuahuas costumam ter muito, que é acúmulo de líquido no cérebro. E isso é muito comum em chihuahuas e cães pequenos. Eles acumulam líquido e morrem. E ela está dizendo que isso aconteceu porque, na verdade, ela percebeu que essa empresa, eles são assassinos em série. Eles são assassinos em série de cachorros. Então atualizem tudo, pessoal. Sabe, passamos de Ted Bundy para Jeffrey Dahmer. Para, eu acho, esse lugar que anda por aí querendo matar os cachorros das herdeiras bilionárias. Ela fez isso. Ela já se envolveu em muitas disputas legais relacionadas ao casamento dela. Ela passou por 3 contratos de casamento diferentes, um dos quais o pai dela processou, e eles processaram de volta e disseram, sua filha é horrível. O cabeleireiro dela, da época em que o pai a colocou no filme Transformers, Justin Anderson,
disse: "Ela é horrível. Ela foi a pior cliente com quem ele já trabalhou. Ela era muito mimada. Porque o pai dela nunca diz não pra ela. Tipo, se alguém dissesse, podemos processar uma empresa até ela deixar de existir, porque seu cachorro velho, morreu, eu diria não pra minha filha. Eu diria que você precisa aprender a aceitar a morte. E provavelmente precisa de Deus. E eles não merecem isso. Mas é isso que eles estão fazendo daqui pra frente. Então agora ele está com ela e está aprendendo que você pode processar sua família ou pedir a um advogado que lhe envie uma carta. Porque sim, você simplesmente não conseguiu que o vestido fosse feito do jeito que você queria. E Vicky B fica um pouco bêbada às 23 horas. E o pobre Mark Anthony, a verdadeira vítima de toda essa história, ficou um pouco animado. Ele ficou mesmo, eu acredito nisso. Essa parte da história eu acredito. Eles nem disseram isso, mas eu estou colocando aqui. Acho que ele estava dançando um pouco de salsa na pista de dança. Só uma piadinha. Agora entra a belíssima Victoria Beckham e a Nicola saiu correndo chorando porque ela nunca ficou sem atenção. O relacionamento dela com a Selena Gomez acabou. Ela já tem um histórico inteiro. Ela namorou o Anwar Hadid, irmão da Bella Hadid. E sim, ele parou de falar com toda a família dele. E porque ela queria, eu. E eles ficaram muito aliviados quando eles terminaram. E então ela deixou de seguir toda a família dele porque eles acham que ela é um demônio, basicamente, supostamente. É uma longa lista de pessoas, é isso que estou dizendo, que dizem que essa pessoa é horrível antes mesmo de você considerar a Vicky B, que tem uma reputação muito boa lá na Inglaterra. Aliás, eu já conheci os pais dos dois. Eu conheci o Nelson Peltz. Eu gosto do Nelson Peltz de verdade. Eu o conheci há muitos anos atrás. E ele é tipo, sabe, um bom empresário judeu de Nova York. E o jeito dele, a personalidade dele combina com a minha. É que quando você é de Nova York, você fala de um jeito específico e eu gosto dele. Ele é um cara de negócios. Mas eu acho que ele deveria saber quando não dar conselhos de negócios e sim dar conselhos pessoais para a filha. David Beckham, Circunstâncias Estranhas, também acabou em algum lugar, sabe? Eles têm todos esses clubes privados e coisas assim, de novo, há muitos anos atrás. E ele provavelmente não faz ideia de quem eu sou, porque eu não sou tão... Ou isso foi há muito tempo, mas ele não se lembraria de mim. Mas ele se levantou nesse jantar e fez um brinde. Você deveria saber disso, Brooklyn, porque não havia câmeras lá. Ele fez um brinde, falando sobre o quanto amava sua família. Coração de ouro. O quanto ele realmente amava e adorava sua família. Eu nem lembro qual era o contexto, por que ele estava fazendo um brinde ou para quem era. Mas isso ficou comigo, e eu só pensei, eles parecem ser pessoas realmente boas. Isso não exclui Nelson Peltz, que era muito simpático. Nada de ruim a dizer dele ou da esposa Cláudia. A mãe dela também era muito gentil. Acha que sua filha precisa ouvir um não se ainda se preocupa 4 anos depois pelo vestido e o Mark Anthony estar bêbado? Você não tem problemas reais. Enfim, veja esse vídeo engraçado porque tudo fica melhor com sotaque britânico, dito por essas duas jovens que estavam discutindo a peça. Foi você que fez isso, Sky? Ok, vamos lá. Este aqui mesmo. É uma mensagem para Brooklyn Beckham. Ir pra cama. Vá pra cama. Telefone, coloque-o de lado, bem de perto. Sinceramente, o quê? Fazendo o quê? O que é? Não. 7 histórias difamando seus pais? Sinto muito, não sei o que está acontecendo, mas isso não está certo. Eu nem tenho palavras. Eu nem tenho palavras para as palavras que você escreveu nas notas do seu celular. E achou que estava tudo bem simplesmente colocar isso no seu Instagram. Brooklyn, você está bêbado? Tipo, desculpa, mas ele simplesmente não está. Tipo, você está bem? Você está mesmo bem? Simplesmente não é aceitável. Conversarmos abertamente sobre isso. Ele vai apagar logo porque vai perceber. E ele vai apagar. É por isso que está nos stories e ele não fez como um post. Se você tem alguma queixa contra seus pais, fale com eles. Não no Instagram. Vamos. Uau! Isso é... Muito, muito verdade. Eu não poderia ter dito melhor. Enfim, estou acompanhando esse drama porque estou de olho em tudo. Quer dizer, ela e a Selena Gomez tiveram um desentendimento. Eles eram como melhores amigos. E aí, de repente, a Nicola está escrevendo em fóruns do Reddit, parece que é a Nicola, ou claramente alguém amigo da Nicola, dizendo que, tipo, foi a Nicola que terminou a amizade. Porque a Selena claramente queria o Brooklyn. É como se ela não tivesse nada pra fazer. Ela não tem nada pra fazer. Desculpa.
Caridade. Desculpa ela não ter ido te ver gastar o dinheiro do seu pai, mas é um voo bem longo. E sim, eles podem simplesmente emitir um cheque e apoiar a causa à distância. Muito fã da Victoria Beckham. Deixarei meu preconceito de lado. Cresci ouvindo Spice Girls. Eu adorava, mas não sou parcial. Eu queria ser a Ginger Spice, mas não deu. Meus amigos diziam que eu era a Scary Spice, porque o racismo era aceito naquela época. Estava tudo bem. Estávamos todos de boa. Naquela época, tudo estava bem. A gente se divertia muito. E a Vicky bem me deu alguns sucessos. Então, time Beckham, voltamos já depois do intervalo. Certo, pessoal, se você é pai ou mãe, então sabe exatamente o que isso significa. Quando alguém chega em casa com um resfriado, tosse ou aquela voz de "minha garganta está estranha", aprendi que saúde no inverno não é sobre reagir, é sobre estar preparado. É por isso que sempre temos Beekeepers Naturals em casa, especialmente nesta época do ano. Sou especialmente grato pelo incrível spray de própolis para a garganta da Beekeepers Naturals. Se você nunca ouviu falar de própolis, é uma substância natural que as abelhas produzem para proteger suas colmeias. É como um escudo da própria natureza, cheio de antioxidantes e mais de 300 compostos benéficos. O própolis fortalece a imunidade e alivia a garganta. Uso o spray nas festas de fim de ano por ser puro, natural e sem aditivos artificiais. Não tem corantes, nem produtos químicos, nem açúcares artificiais. A Beekeepers Naturals lançou um spray nasal para crianças com névoa suave. Hoje, a marca tem promoção exclusiva. Acesse beekeepersnaturals.com e use o código QUEMDISSE no checkout para ganhar 20% de desconto no seu pedido. Use o código CANDICE na compra. Produtos Beekeepers Naturals estão na Target, Whole Foods, Walmart, Amazon, CVS e Walgreens. Lembre-se da American Financing, pois gastos extras podem sobrecarregar. Se você usa cartões de crédito para o básico e a dívida acumula, não está sozinho. Como proprietário, já considerou a American Financing, mas hesitou para manter sua taxa de hipoteca baixa. Pois é, foi por isso que a American Financing criou o Smart Equity Loan. Organize suas finanças sem perder sua taxa de hipoteca atual. Diferente do HELOC, o Smart Equity tem taxa fixa e parcelas previsíveis. Use o valor do seu imóvel para quitar dívidas caras, liberar fluxo de caixa e manter sua hipoteca intacta. Não há taxas iniciais para descobrir se você se qualifica? Então ligue para 8007-951-210. Novamente, o número é 8007-951-210 ou visite americanfinancing.net/Owens. Novamente, trata-se de americanfinancing.net com a extensão Owens. Ok. Acabei de ver, pessoal. Desculpe. Acabei de ver ao vivo que isso está em alta no X. Essa talvez seja a minha tendência favorita de todos os tempos, exatamente como é. Candace Owens dá início à sua era de processos judiciais. Sim, a era Candace Owens vai ser muito incrível. Vai ser muito incrível. E você sabe, você vai vir vestida de Brigitte. Nem venha com isso, esse é o nosso favorito. Acho que esse é o nosso processo favorito. Talvez seja, não sei. Eu gosto daquele da Blake Lively, é divertido. Mas acho que eu viria vestida com aquela fantasia de Halloween. Enfim, pessoal, temos novos produtos no site, lembrando que também temos canais disponíveis em espanhol, francês e português. Temos os links na descrição. Comentário mais curtido de Absolutely Loved. Eu e Baron Coleman juntos. Essa pessoa escreve: engraçado como demitiram 40 pessoas por vazamento de informações, mas mantiveram o chefe de segurança depois do maior fracasso possível. Vou dizer que não ouvi que foram 40 pessoas, mas ouvi que foi muita gente. Eu ouvi mais, parecia que eram 15 pessoas que foram demitidas, mas enfim. É só isso, esses testes estranhos de lealdade que eu não acho que vão ajudar eles. E temos muita coisa que estamos recebendo e pesquisando porque mais pessoas estão falando agora, porque isso não é a melhor solução. Também uma atualização sobre o que eu disse ao Baron ontem. Outro doador que estava no evento em Aspen realmente se lembra, na verdade diz que se lembra. Charlie mencionando a Erika, se você sabe acontecesse alguma coisa, a Erika saberia o que fazer. Então isso parece confirmar o que o doador disse. Acho que é uma pessoa muito boa e, obviamente, não quer se identificar. Mas, você sabe, é diferente. Eu mencionei isso ontem sobre se isso era ou não o caso. Na verdade, aconteceu em Aspen, e há um doador que se lembra especificamente disso. Então é importante atualizar isso novamente. Esta é uma investigação em andamento. Nós fazemos perguntas, quando recebemos respostas, nós as compartilhamos, certo? Agora vamos para alguns dos seus comentários do episódio de hoje. Muita coisa acontecendo no mundo jurídico. O que vocês têm a me dizer hoje? Nós temos
Nutrição, Jen escreve. Você acertou em cheio com todo o drama da Blake Lively. Os textos que estão sendo divulgados são muito piores do que pensávamos. Eu só vi isso chegando. Eu consigo olhar para as pessoas e simplesmente sentir, captar uma vibe e penso, eu só sabia que eles estavam nas alturas. Sabe, a amiga da Taylor Swift, ela basicamente está comandando a WME. Ela é praticamente $1 bilhão ambulante. Eles vão fazer tudo o que ela quiser. E se você for melhor amiga dela por 10 anos, você vai acabar ficando por perto. Aquela energia e pensar, bom, se não conseguirmos o que queremos, vamos ligar para a nossa amiga Taylor. Schley Walt escreve, isso pode ser um comentário de QI baixo, mas eu juro que tem algo maior entre você e o Tim Dillon. Eu realmente acredito que, com o Tim no lado de Hollywood, com aquelas conexões, junto com o seu jornalismo investigativo, vocês dois serão os que vão salvar o mundo. Primeiro de tudo, vamos dar um salve para todos os comediantes que têm sido tão brilhantes ao comentar sobre a cultura de uma forma que faz sentido. Não é, o Dave Smith é outro. Eles odeiam o fato de que o Dave Smith também é comediante. Sim, para ser um bom comediante, você meio que precisa ser inteligente. E o Theo Von é simplesmente a pessoa mais fácil de se identificar porque ele só, sabe, é o bom senso. É o bom senso. Tipo, o Theo Von, quando ele fala alguma coisa, é tão sincero. E eu sinto que 2025 foi realmente o ano em que percebemos que os comediantes fazem muito mais sentido do que todos esses políticos. Então eu absolutamente amo o Tim Dillon. Você deveria ir se inscrever no programa dele. Eu estou sempre pegando o conteúdo dele. Eu digo pra ele que ele tem que trabalhar mais pra eu poder trabalhar de forma mais inteligente. Crazy Cat Lady escreve, estamos com você, Candice. Espero que isso ajude você a sair desse contrato. Vai com tudo. Eu simplesmente cansei. Você não pode comprar pessoas só porque quer ser imoral. Isso simplesmente não é justo. E como eu disse, já falei tantas vezes, qualquer ponto de virada, pessoas do Zilhara são bem-vindas a esta plataforma. Então não é como se fosse. Este é o meu lado e Blake Neff. Se você quiser vir, pode vir ao programa. Andrew Covet, por favor. Eu adoraria que o porta-voz da Turning Point USA parasse de mandar mensagens de texto para as pessoas fazerem o trabalho sujo por ele. Para agir como adulto, assuma sua postura e sente-se aqui. Não nos escondemos e admitimos erros. Não me convenci da honestidade deles após a reunião, especialmente quando você disse: você tinha certa razão, mas veja o porquê. Isso acontece. E eu compartilhei essas coisas. Acho que tenho sido bastante franco e honesto com meu público sobre as coisas e ainda assim não tenho uma boa sensação sobre o que você está fazendo. Então, sabe, eu era amigo do Charlie, não seu. Uma droga. Que azar. Golden Girl escreveu: mal posso esperar para ver todos os memes e vídeos seus dizendo que teria mais sorte processando o filho. Você é o melhor. Continue, Max. Cristo é rei. Espero que eles façam isso. Esse filho, às vezes, não se comporta direito, né? É como se você quisesse fazer isso. É tipo, olha, o contrato. Ela está bem aqui. Filho, não faça isso. Não faça isso. Aprenda a ser um amigo. Aprenda a ser um amigo de verdade. E isso é algo que eu percebi que abalou o mundo político profundamente, porque eles não entendem isso. A política é toda sobre quem você pode chantagear, sobre quem você pode mentir, pisar na cabeça de alguém para subir, pessoas dormindo umas com as outras, sendo falsas, traindo uns aos outros, mentindo sobre quem são, certo? Sendo homossexuais enrustidos enquanto se apresentam como homens de família. E eu acho que eles me odeiam porque, apesar de todos eles já terem tido acesso a mim, eles sabem que não há nada ali. Eles sabem quem eu sou. Eles sabem que eu era uma boa pessoa. Eles sabem que, em alguns aspectos, eu era um bom funcionário, um bom amigo, ambos. Então eles precisam simplesmente inventar coisas. Eu me importo com a minha família. Eu não me importo com as redes sociais. Eu não me importo em tirar fotos entre as celebridades. Eu quero fazer o certo pela minha família. Eu quero ter relacionamentos reais com seres humanos de verdade. Lembra, isso também era uma coisa. Onde estão seus amigos famosos? Tipo, o quê? Por que vocês não têm amigos normais? É tão estranho pra mim que vocês achem anormal ter amigos de verdade no mundo real. De novo, Tim Dillon está certo. Eles estão em busca da fama. É só Hollywood. É a mesma coisa. Hollywood é a mesma coisa. As pessoas em Hollywood são geralmente mais bonitas, enquanto em Washington, D.C., são geralmente mais feias. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Eles estão todos meio que atrás da mesma coisa. São todos vazios. Não há nada lá. Bem, quando eles usam o nome do Senhor, é porque querem mais seguidores por dizerem isso, não. Quero ser considerado legítimo.
Então, quando as pessoas tentam me pressionar a falar mais sobre o catolicismo, eu digo a elas, eu sou como um filhote de cachorro. Há tantas pessoas que são muito mais adequadas para isso. Meu marido, entre eles, jamais aceitaria ter um palco ou uma câmera apontada para o seu rosto. Mas você poderia conversar sobre isso com um padre, sabe? Você não precisa de influenciadores para... Padres com quem você pode sentar, conversar e tirar dúvidas. E eu ainda tenho dúvidas e ainda estou aprendendo. Então, acho que é isso mesmo. Eles me odeiam porque, na verdade, sabem que sou uma boa pessoa e que agi corretamente com eles. E o episódio com o Dave Rubin ontem realmente provou isso pra mim. Golden Girl escreve, mal posso esperar para... eu já li isso. Tiffany escreve, você sabe o que significa um processo judicial, inúmeras declarações e descobertas. Oh, meu Deus. Imaginar. Você consegue imaginar a quantidade de mensagens de texto às quais eu teria acesso? Qual o cronograma que eu poderia elaborar? Não posso. Desculpe, isso está me deixando tonta. Não consigo nem acreditar. A ideia de montar esse tipo de linha do tempo... Isso me enche de espírito natalino. Eu simplesmente não consigo nem pensar nisso. Nem pare. É emocionante demais. Quem você alimenta, escreve, é quase como se estivessem destruindo a reputação de propósito. Ninguém é tão estúpido assim. Por quê? Querem apenas nos afrontar com total impunidade? Ou nos tirar a esperança? Sim, pode ser ambos. Nós somos tão... Acho que você fica, absurdamente rico. Você já conheceu alguém do ela é burra, rica? Ela tem tanto dinheiro. A Nicola Peltz é absurdamente rica, né? Eles não querem fazer nada. É como se o dinheiro estivesse jorrando. Isso nunca vai acabar. Então vamos só incomodar o resto de vocês. Essa é uma opção. Ou, por conspiração, Elizabeth McCoy, ela está aparecendo nas regras. Ela está só no ar, manda pra gente o cease and desist. Não posso. Essa é uma boa ideia. Somos as calças brilhantes. Envie a notificação extrajudicial para cessar e desistir. Mais brilho. Não sei. De qualquer forma, vamos descobrir. Essa pessoa simplesmente escreve doação para o Senhor e a verdade. Muito obrigada por isso. E sim, continuaremos insistindo. Avisarei vocês assim que eles responderem à nossa mensagem, que foi: teremos prazer em pagar vocês, já que se importam com dinheiro, e manteremos vocês informados. Nos vemos amanhã.